Para quem quer estudar e não pode parar de trabalhar, a educação à distância pode ser uma ótima opção. O número de pessoas que escolhem essa modalidade de ensino cresce a cada ano. No último censo do MEC, quase 15% das matrículas de graduação foram em cursos à distância. E esse é o tema do nosso papo de hoje com a educadora Andréia Ramal. Oi, Andréia, bom dia. Oi, Ana, bom dia. A gente fica sempre se perguntando, né? Porque a educação à distância, a pessoa está meio por conta própria em casa, sem a presença de um professor. Esse estudante não fica em desvantagem em relação àquele que tem aula tradicional, em sala de aula? Nem tanto, Ana Luísa, porque o ensino à distância já é projetado para ter outros recursos que ajudam o estudante justamente a ficar sem o professor. Por exemplo, quando tem tecnologias, tem um ambiente virtual, tem materiais didáticos construídos especificamente para estudar sozinho, e não é que ele fica sempre sem professor, tem um tutor, que é o nome que se dá aos professores aquele que ensinam professor que está de plantão para tirar as dúvidas. Então, nas boas universidades, nos bons cursos, ele pode tirar dúvidas, ele tem até alguns momentos simultâneos em que o professor participa de bate-papos e assim por diante. Agora, a gente está falando realmente, mas de certa maneira o estudante está ali meio por conta própria, ele tem que administrar o próprio tempo. Tem que ter muita disciplina para poder levar os estudos a sério, não esmorecer, né? É verdade. Digamos que tem que ter uma certa personalidade para conseguir... apropriada para isso. Estudar à distância. Você que está pensando em fazer isso, tem que ter autodisciplina, porque não vai ter uma pessoa esperando por você no momento físico da sala de aula. Precisa ter também muita organização, porque é você que arruma todos os seus materiais, seus horários, você faz o seu ritmo. Agora, isso é bom para o mercado de trabalho, porque se você pensa na empresa, você vai precisar exatamente disso. Exatamente. Agora, uma vantagem dos cursos à distância, exatamente é o que a Andréia está falando, a flexibilidade de horários. Mas, claro, sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. Vamos ver a reportagem. O dia a dia de Roberto, de 27 anos, é bem corrido. Depois de trabalhar das 10 da manhã às 7 da noite em Barra do Piraí, no sul do estado, ele ainda precisa encontrar tempo para estudar em casa. A educação à distância, ela te dá essa flexibilidade para você poder estudar nos seus tempos livres. A disciplina você pega conforme você acha que vai dar conta, né? Então, acho que essa flexibilidade é o fator mais importante no meu caso. 1 horinha por dia é o que sobra para o Tiago, também de 27 anos, estar em contato com os livros. Além do trabalho e de uma faculdade no estilo tradicional, ele decidiu fazer também um curso à distância. Existe uma necessidade profissional muito grande que me levou a ter essa inclinação de buscar um estudo, de conhecer um pouco mais dessa atuação. Então eu identifiquei que isso era uma necessidade e acabei topando esse desafio de sacrificar mais um pouco do meu dia e achar um tempo, na verdade, para estudar mais. Para que mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior, há 12 anos foi fundado o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio. Hoje, esse sistema de aprendizado já existe em 32 cidades. E o que vem atraindo cada vez mais gente é que boa parte das atividades pode ser feita fora da sala de aula. O polo do CEDERJ de Piraí foi o segundo do estado a ser construído há 10 anos. Os 1.300 estudantes matriculados hoje precisam frequentar apenas as aulas de laboratório e informática, fazer provas presenciais e, se quiserem, tirar dúvidas com o tutor. A distância ela é muito mais viável, temos a facilidade, todos os tutores ao nosso alcance, tanto por telefone quanto presencial, podemos marcar para uma entrevista, seja uma tutoria. Como o CEDERJ está formando pessoas que passam em concurso e esse profissional está sendo bem visto no mercado, as pessoas novas, pessoas que teriam condições de ir numa faculdade presencial, estão optando por esse tipo de curso. A conclusão de um curso garante o diploma de uma das 7 universidades federais e estaduais que fazem parte do consórcio. Antes mesmo de receber o canudo, Thaís, de 22 anos, já foi aprovada num concurso público. É um curso cobrado, é um curso muito influenciável lá fora. Quando a gente apresenta um curso à distância, as pessoas já olham com outros olhos, com certeza. Exatamente como no ensino tradicional, tá? Eles vêm, comparecem, têm que estudar mesmo. As provas são difíceis também e a formatura com direito a tudo. Eles têm que ser bastante disciplinados. O segredo tem que querer muito, porque
Como a gente estava comentando, é um curso bom para quem trabalha, para quem não tem tempo de ir à faculdade, mas exatamente a rotina da pessoa acaba tendo uma sobrecarga, né? Porque a pessoa trabalha e tem que chegar em casa, verdade. tem que ter a disciplina de sentar lá e Sabe uma estudar. coisa que engana às vezes, que as pessoas dizem, como eu não tenho tempo, eu vou fazer à distância. Não é nada disso. Você precisa ter tempo mesmo para estudar, mesmo que seja à distância. A única coisa que você ganha é o tempo do deslocamento. Fora isso, tem que estudar. Como apareceu aí 1 horinha por dia, para uma graduação é muito pouco. Vai ser um futuro profissional, tem que estudar mais. E a gente fica sempre arrumando desculpa pra gente mesmo. Hoje eu tô cansada, não, eu vou ficar um pouquinho com meu filho. Agora, você vê interessante que aparece na matéria também, os cursos à distância estão vencendo agora esse preconceito que tinha de que era diferente a formação, de que valia mais o título presencial. Hoje em dia eles têm o mesmo valor, muitos diplomas nem dão a diferença. Vamos ver então os números do Censo da Educação Superior que foram divulgados pelo MEC no fim do ano passado. Olha como os cursos à distância estão crescendo. Isso aí, a parte em vermelho são as matrículas do ensino à distância com relação aos alunos da graduação em geral. Olha o crescimento, você vê que nos últimos anos o azul, quer dizer, o ensino presencial, ele permanece quase que igual. Então, onde estão aumentando mais as matrículas é no ensino à distância, quer dizer, é uma modalidade que tem tudo para crescer. Em outros países já está crescendo demais. E isso também é um reflexo do aumento da confiança nesses cursos. E a partir do momento que é uma via de mão dupla, né? Quanto mais as pessoas procuram, mais as instituições investem nesses cursos. É verdade. Também. Agora tem que ter cuidado, nem todas as instituições têm todos esses recursos que a gente estava comentando. Então é bom sempre olhar no site do MEC quais são os cursos que o MEC realmente valida como bons para se fazer um curso à distância. Aqui no estado do Rio tem mais de 400 universidades e faculdades credenciadas. 400 credenciadas nos cursos à distância. Agora, a gente viu na reportagem, entre elas, algumas das faculdades públicas mais importantes do estado do Rio. Sim, exatamente. Com cursos bons, enfim, vale a pena investir. Sabe uma coisa interessante que está acontecendo também? O ensino à distância meio que questiona o ensino presencial. Porque você aprende muito com tecnologias, aprende muito com novos recursos na internet. E aí, quando chega à sala de aula, o que você vai fazer? Não pode ficar repetindo a matéria o tempo inteiro. Então, o momento da interação, da troca de experiência, de fazer uma rede de contatos, é muito positivo. Eu volto a conversar com o André Ramal agora sobre o Saerjinho, né? Que acontece essa semana, né, André? O Saerjinho é uma avaliação aí da rede estadual, mas explica pra gente como é que ele funciona. Recordando um pouco, né, o Saerjinho foi criado ano passado, ele é uma prova que se aplica a cada 2 meses, justamente para testar como vai o aprendizado, para descobrir se tem alguma lacuna, onde precisa ter novas ações, se o currículo mínimo está sendo implementado em todas as escolas, como é que vai a gestão. Então, é uma prova muito importante. É bom porque aí a Secretaria de Educação pode ir corrigindo as falhas que eventualmente vão aparecendo, vão se mostrando. É uma prova que interessa muito às escolas, aos diretores, mas principalmente aos alunos. Quem tem um filho numa escola estadual tem que ficar atento a essa prova. É importante que o seu filho faça, porque é essa prova que ajuda a medir como é que está a qualidade do nosso ensino. Lembram que no ano passado a gente falou que o Rio de Janeiro está em penúltimo lugar no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? Um índice que envergonhou todo mundo, né? Estudando. E como é que você vai saber se o estudo vai bem? Através de um diagnóstico, que é essa prova. E um diagnóstico precoce, né? Porque assim, o ano ainda está rolando e você pode corrigir o que for necessário antes do final do ano letivo. E esse ano o Saerjinho tem novidades. Vamos chamar então o André Curvelo, que conversa sobre essas mudanças com o subsecretário de Gestão do Ensino da Secretaria Estadual de Educação. Oi, André. Oi, Ana Luísa. Primeira mudança importante. Na prova de amanhã e depois, o que acontece? Os alunos do 5º e do 9º anos do ensino fundamental fazem prova de ciências, além de português e matemática. Para as 3 séries do ensino médio, também tem prova de química, física e biologia, além também de português e matemática. O Antônio Neto está aqui comigo, ele é o subsecretário de Gestão do Ensino. Bom dia, Antônio. Bom dia. 1 ano de Saerjinho. Que mudanças já foram implementadas aí, tendo como base os resultados anteriores da prova? Bom, o Saerjinho, como uma prova diagnóstica importante, ela procura avaliar o padrão de aprendizagem mínimo dos nossos alunos. Então, foi um instrumento que, ao mesmo tempo, serviu para planejar reforço escolar no ano passado e também a formação continuada para professores de português e matemática. Esse ano, nós estamos entrando com outras disciplinas para poder avaliar melhor o desempenho dos alunos. Um caminho importante aí rumo ao índice.
Na verdade, o Saerjinho é uma prova diagnóstica que procura medir os padrões mínimos de aprendizagem, baseado no nosso currículo mínimo. Hoje nós temos currículo para todas as disciplinas e, ao mesmo tempo que vai se avaliando, os professores podem planejar reforço escolar, a escola pode criar um planejamento pedagógico focado e individualizado por aluno, e é uma transparência que o sistema de educação oferece para a sociedade. Obrigado, bom dia para você também, Antônio. Ana Luísa, com você no estúdio. Obrigada, André. Agradeço ao subsecretário de Gestão do Ensino da Secretaria Estadual de Educação, Antônio Vieira Neto. André, é positiva, na sua opinião, a inclusão dessas outras matérias? Porque o Saerjinho era só português, matemática, agora ciências, biologia, química, física. É positiva porque, primeiro, o ensino precisa ser integral. Então, não é só português e matemática que formam um futuro cidadão, futuro trabalhador, claro, etc. Mas principalmente porque ajuda o aluno a olhar com mais atenção também, os professores, idem, a áreas que a gente comentou algumas semanas atrás que são muito importantes para desenvolver as engenharias, as matemáticas, o espírito científico. O Brasil precisa de as engenharias que tem, pois é, que exatamente, tem um déficit enorme e para isso, de profissionais. Física, química, enfim, são áreas. A pesquisa também precisa ser desenvolvida, aí biologia, ciências, tudo isso pode ajudar a despertar talentos, vocações ainda não encontradas. E são as matérias onde normalmente os estudantes têm dificuldade, né? Matemática, física, essas matérias do campo científico, do raciocínio lógico, normalmente as pessoas têm medo. É verdade. Né? A gente já viu que as notas, por exemplo, se a gente compara o Saerjinho do ano passado, mais ou menos nessa altura do ano, a gente vai ver que houve uma grande defasagem em matemática. A gente podia retomar um pouco esses gráficos para ajudar o pessoal a relembrar. Vamos ver, então, os resultados do Saerjinho de 2011. Olha aí. Exatamente. No ano passado, esse aí é português. A gente teve resultados relativamente bons. O que aparece aí em amarelo são as notas que vão até 6,6. Em verdinho, lá em cima, só as que ficaram acima de 6,6. Quer dizer, é um resultado regular. Agora, vamos olhar matemática. Matemática ainda é o nosso calcanhar de Aquiles. Olha só, essa barra que está no meio é a matemática do primeiro ano do ensino médio. 71% dos pessoal alunos tá ruim em matemática, estavam com nota vermelha, abaixo de 3,3 no ano passado. Vamos ver se esse ano melhora. A gente tem muita esperança, não depende só do aluno, não depende só do professor, mas das políticas públicas. Por isso que o Saerjinho é também uma maneira de avaliar a Secretaria de Educação e o trabalho que vem sendo feito para melhorar o ensino no Rio de Janeiro. Muito obrigada, André. Então, para concluir, o Saerjinho está sendo aplicado esta semana e esse resultado os alunos devem ter acesso em quanto tempo? Se for mantida a previsão do ano passado, mais ou menos em junho, julho. Lembrando que amanhã são as provas de português e matemática e no dia seguinte, ciências, física, química, biologia. Todo mundo estudando. Obrigada, Andréia, pela sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia. Obrigada, Ana.